Palavras transformam, histórias atravessam. Eu sou Karina e este é o Metamorfose em Voz Alta, um espaço onde a poesia encontra vida e cada relato é um convite à metamorfose. Respire fundo, abra os ouvidos e a alma, porque a mudança já começou. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Metamorfose em Voz Alta, um espaço onde histórias se tornam asas e palavras abrigo. Tem coisas que nós insistimos em segurar, mesmo depois de já ter percebido que não cabem mais. Relações que nos esvaziam, hábitos que já não nos servem, crenças que só nos encolhem. Seguramos por medo, por costume, por lealdade. Às vezes, segura até por culpa. Mas chega um momento em que o corpo dá sinais, a alma cansa, a vida emperra. E então, nós precisamos fazer o mais difícil, deixar ir. Deixar ir o que já foi bonito, mas deixou de fazer sentido. Deixar ir o que nunca foi nosso, mas aprendemos a carregar. Deixar ir até a ideia de quem achávamos que deveríamos ser. A psicologia nos mostra que o apego ao que já venceu o prazo pode se transformar em sintoma, ansiedade, tristeza, até estagnação. E que o desapego, ao contrário do que parece, não é frieza, nem descuido, é autocuidado, é maturidade, é amor próprio em movimento. No episódio de hoje, vamos falar sobre isso, a arte de deixar ir, e como esse gesto que tantas vezes parte o peito pode ser também o primeiro passo para uma vida mais leve e verdadeira. Você vai conhecer 3 histórias de desapego profundo. Uma mulher que deixou a religião que a culpava para redescobrir sua fé sem medo. Uma amizade de infância que já não fazia mais sentido e que foi encerrada com dor, mas também com respeito. E uma filha que, para sobreviver, precisou se afastar da própria mãe. Histórias de coragem, ruptura e renascimento. Porque às vezes, para se encontrar, é preciso antes aprender a soltar. Agora eu quero te contar a primeira história, uma daquelas em que a personagem precisou soltar para finalmente se encontrar. Clara e o altar vazio. Clara cresceu numa casa onde Deus era tudo. Não um Deus de amor e acolhimento, mas um Deus severo, exigente, que vigiava cada pensamento. A religião que a cercava era rígida, mandava calar, mandava obedecer, mandava suportar. Desde muito nova, aprendeu que duvidar era pecado, que questionar era falta de fé, que sentir prazer era impureza. E ela acreditou. Acreditou tanto que passou anos tentando se purificar de si mesma. Vestia as roupas certas, lia os versículos certos, ia aos cultos, às vigílias, aos jejuns, mas dentro dela crescia um vazio, um buraco que nem oração preenchia. Aos 23, se casou com um rapaz da mesma igreja. Eram o casal modelo, unidos na fé, mas distantes um do outro. Não podiam conversar sobre o que sentiam, sobre dúvidas, sobre corpo, sobre prazer, sobre tristeza. Tudo era espiritualizado, tudo era oração, mas nada era escuta. Até que um dia, durante um culto, ela olhou ao redor e percebeu que já não se sentia pertencente, como se estivesse encenando um papel que não era mais dela. Foi difícil aceitar, mais ainda admitir. Passou noites em claro, tentou aumentar sua fé, como se a dúvida fosse um defeito que precisava ser vencido. Mas o que ela estava vivendo não era crise de fé, era despertar de consciência.
Um dia, chamou o marido para conversar e, com medo, disse: Eu não sei mais se acredito nisso. Silêncio. Ele baixou os olhos e disse: Eu também não. Ficaram em silêncio por um tempo e depois choraram, de alívio, de medo, de liberdade. Começaram aos poucos a se afastar da igreja e se aproximar um do outro. Pela primeira vez falaram sobre sexo, sobre mágoas, sobre quem eram e quem queriam ser. Clara não deixou a espiritualidade, mas construiu uma nova forma de se relacionar com o sagrado. Um sagrado sem culpa, sem castigo, sem controle. Hoje, ela e o marido ainda oram juntos, mas também brigam, conversam, riem e se escutam. São crentes na vida, não em regras. E toda vez que alguém pergunta se ela se arrepende, ela responde com um sorriso tranquilo: Eu não perdi a fé, eu só parei de usá-la contra mim. Parabéns pela coragem, Clara. A dúvida é uma das experiências mais humanas que existem, e ainda assim, passamos boa parte da vida tentando evitá-la. Mas a psicologia nos lembra: a dúvida não é um erro, é uma passagem. Clara não abandonou a fé de uma hora para outra. Ela passou por um processo de elaboração interna, de desconstrução lenta, feita de perguntas que doíam. A psicóloga e psicanalista Regina Navarro Lins fala sobre isso, sobre como crescemos dentro de uma estrutura que nos ensina o que deve ser e como, aos poucos, quando passamos a desejar algo diferente, começamos a nos sentir culpados, como se estivéssemos traindo algo ou alguém. O que Clara viveu é o que a psicologia chama de processo de diferenciação, um movimento onde deixamos de repetir o que nos foi ensinado e começamos a construir nossas próprias referências. Isso não significa negar a história ou a espiritualidade. Significa deixar de usar o sagrado como forma de autocensura, um modelo que a mantinha presa à culpa, à repressão e ao medo. A psicóloga Vera Iaconelli também fala sobre a importância de criar uma moral pessoal, aquela que nasce da reflexão e não apenas da obediência. Quando Clara começa a se escutar, ela não está perdendo a fé, está resgatando o direito de pensar, sentir e escolher por si mesma. Não significa falta de fé, nem rebeldia, significa crescimento psíquico. E é isso que transforma, porque deixar uma religião não é sobre se afastar de Deus, é sobre se aproximar de si. E como disse o psicanalista Contardo Caligares, o que desejamos, quando desejamos liberdade, é simplesmente a chance de viver uma vida que faça sentido para nós. Clara, ao deixar aquilo que já não fazia sentido, encontrou um novo jeito de viver, com fé, com dúvida e com liberdade. A psicologia do desenvolvimento também nos ajuda a entender esse movimento. Quando crianças, aprendemos a olhar para o mundo com os olhos dos adultos. Mas, na vida adulta, é preciso aprender a olhar para dentro e validar as próprias percepções. Validar aquilo que nos interessa, aquilo que nos faz sentido, e não somente aquilo que nós aprendemos com os adultos, o que deveriam fazer sentido para nós. O teólogo e psicólogo Leonardo Boff, embora não seja clínico, ele fala algo que cabe bem aqui também. Religião que não libera, oprime. Fé que não humaniza, adoece. A história da Clara nos lembra que desapegar de um sistema que não acolhe pode sim ser um ato de saúde mental. É um momento em que a pessoa para de se culpar por não se encaixar e começa a se escutar com verdade. E isso é a base da transformação, a escuta interna, o respeito ao próprio tempo,
a coragem de deixar o que foi importante para abrir espaço para o que pode ser libertador. Vamos ouvir agora a história de Elisa e a amiga que não cresceu com ela. Elisa e Natália eram amigas desde os 8 anos. Escola, adolescência, confidências, primeiros namorados, crises de identidade, risos e choros. Cresceram como irmãs. Quando uma sofria, a outra enxugava suas lágrimas. Quando uma caía, a outra segurava. Acontece que o tempo passa e o tempo muda as pessoas. Elisa começou a fazer terapia aos 30, depois de um divórcio, uma crise de ansiedade e uma sensação de que ela mesma havia se perdido de si. Começou a se redescobrir, a falar não, a escolher melhor com quem dividir o cansaço, a dar mais ouvidos ao próprio corpo. E foi aí que percebeu. Natália já não escutava mais, só interrompia, só contava a sua parte. Tudo o que Elisa dizia, ela relativizava. Quando Elisa falava do ex, Natália dizia que ela era dramática. Quando Elisa falava do trabalho, Natália dizia que ela estava reclamando à toa. Quando Elisa falava de seus novos interesses, Natália torcia o nariz. No começo, Elisa achou que estava sensível demais. Mas não, ela estava atenta. Começou a reparar. Era sempre ela quem ligava, sempre ela quem ouvia, sempre ela quem se desculpava. Até que um dia, em um almoço marcado após meses, Elisa chegou animada. Nova fase, novos planos. Contou sobre um projeto de trabalho, sobre o livro que estava escrevendo, sobre o cara novo que estava conhecendo. Natália respondeu com um comentário seco. Você tá tão cheia de si ultimamente, tá diferente. Elisa sorriu, olhou para ela e percebeu. Era verdade. Estava diferente e não queria mais se desculpar por isso. Voltou para casa com o coração partido. Chorar por uma amiga é diferente de chorar por um amor. Dói fundo, dói mais fundo, porque vem junto com a sensação de trair uma história bonita. Mas ali, naquele silêncio, Elisa tomou uma decisão. Não brigou, não mandou mensagem longa, apenas parou de insistir. E conforme os dias passaram, sua amiga não retornou. Sentiu um luto limpo, porém sabia que aquela amizade não era mais recíproca. E então um alívio tranquilo invadiu o peito. Não que não sentisse saudade, mas agora se sentia inteira. Elisa aprendeu que a amizade, assim como o amor, precisa crescer junto. E quando isso não acontece, às vezes o mais honesto é deixar ir, com respeito, com dor, mas com verdade. Olha, só quem passou pelo término de uma amizade sabe que essa dor é profunda. O que aconteceu com Elisa é mais comum do que parece, mas nem sempre é reconhecido como uma forma legítima de dor, porque romper uma amizade antiga parece, digamos, menos grave do que um divórcio, mas muitas vezes é ainda mais silenciosamente sofrido. A psicologia nos ensina que todas as relações afetivas seguem um ciclo natural de aproximação, permanência e, às vezes, separação. E quando uma relação para de crescer e só uma pessoa continua insistindo, isso deixa marcas. O que Elisa viveu é o que a psicologia sistêmica chama de desalinhamento relacional, quando duas pessoas que foram muito próximas começam a caminhar em direções diferentes, e uma delas continua querendo que tudo seja como antes. O problema é que manter vínculos antigos à força, em nome da história, pode se tornar uma forma de autoabandono. A psicóloga Vera Iaconelli costuma dizer que crescer exige renunciar à imagem que o outro tem de nós.
Frase bonita, né? Eu vou repeti-la para que fique gravado em nossa mente. Crescer exige renunciar à imagem que o outro tem de nós. E foi isso que Elisa precisou fazer: abrir mão do afeto de alguém que a preferia pequena, contida e disponível. Isso não invalida a história que viveram, mas reconhece que naquele momento o laço estava pedindo silêncio, não insistência. A psicologia humanista também nos lembra que o afeto verdadeiro não teme a mudança do outro, pelo contrário, celebra. Quando um vínculo saudável encontra a transformação, ele se ajusta. Quando não, ele resiste, acusa, diminui. E é nesse momento que o ato de deixar ir deixa de ser abandono e vira respeito. Respeito por si, respeito pelo caminho do outro e pela história que foi bonita, mas em algum momento terminou. Agora vamos escutar a terceira e última história do episódio de hoje. Júlia e a ferida que tinha o sobrenome dela. Júlia demorou quase 30 anos para entender que o que vivia com a mãe não era amor difícil, era abuso emocional. Desde criança, vivia em função da aprovação dela. Cada nota, cada roupa, cada escolha de amiga, cada passo. Tudo precisava passar pelo filtro da mãe. Quando não agradava, era ignorada. Quando questionava, era acusada de ser ingrata. Quando chorava, ouvia: "Você não sabe o quanto eu sacrifiquei por você." Cresceu com culpa até por respirar. Tentava compensar com obediência, cuidado e silêncio. Aos 21, teve sua primeira crise de pânico. Aos 26, começou a terapia. Foi aí que percebeu: amar alguém não significa aguentar tudo dessa pessoa. E ser filha não anula o direito de se proteger. Mas mesmo entendendo isso intelectualmente, racionalmente, emocionalmente era outra história. Sempre que tentava impor limites, a mãe dobrava a aposta. Se fazia de vítima, chorava, dizia que a filha estava sendo cruel. A culpa voltava como um tsunami. Júlia tentava conversar, mas a mãe gritava. Tentava explicar, mas era interrompida. Tentava se afastar, mas era puxada de volta com chantagens. Um dia, após mais uma discussão humilhante, ela foi dormir com dor de estômago, dor de cabeça, dor de tudo. E quando acordou, entendeu: estava literalmente adoecendo, tentando manter um laço que só machucava. Não fez escândalo, não gritou, só parou de procurar, parou de explicar, parou de tentar convencer alguém que não queria ouvir. Cortou o cordão e o silêncio dessa vez foi por escolha. No início, foi bem difícil. A família criticou. Teve quem dissesse: "Mas é sua mãe." Teve quem a acusasse: "Você vai se arrepender." Mas com o tempo, veio o alívio. A respiração desfez o nó. A pele melhorou. O corpo descansou. Hoje, Júlia ainda carrega cicatrizes, mas carrega também a paz de quem parou de sangrar para honrar o laço errado. E quando perguntam por que ela se afastou, ela responde com firmeza e serena: porque família é laço, não prisão. E ainda completa: eu não vim ao mundo para me ferir em nome de ninguém. Olha, essa história é uma história que muitas pessoas passam silenciosamente, com mãe, com pai, com outros membros da família, porque a sociedade julga esse afastamento, né? A história de Júlia, ela escancara algo que muita gente sente, mas ainda tem medo de nomear.
Porque sim, há relações familiares que adoecem e sim, você tem o direito de se proteger delas. Na psicologia, nós sabemos que o afeto por si só não justifica a permanência. O que justifica é o respeito. Júlia viveu por anos sob o que chamamos de violência emocional invisível, chantagem, desqualificação, controle, silenciamento. Isso não aparece em exame de sangue, mas aparece no corpo, como ansiedade, dor crônica, crises de pânico e outras coisas mais. A psicóloga Ana Brito, pesquisadora de parentalidade tóxica, fala que o maior sintoma de uma relação abusiva entre mãe e filha é o sentimento constante de culpa e inadequação. E foi exatamente o que Júlia sentiu a vida inteira. A psicanalista Vera Iaconelli, que nós já citamos aqui, diz que em famílias disfuncionais, muitas vezes os filhos viram extensões emocionais dos pais. Eles carregam suas frustrações, expectativas e passam a viver para agradar. Mas isso tem um custo, o custo da própria existência. O gesto de Júlia, se afastar para sobreviver, é o que a psicologia sistêmica chama de ruptura simbólica necessária, quando o distanciamento é a única forma de preservar a saúde mental. E é importante dizer, não se trata de ódio e nem de abandono. Trata-se de limite, de maturidade, de sobrevivência emocional. E como diz o psicólogo brasileiro Rossando Klingey, laço familiar só é sagrado quando há reciprocidade. Quando machuca, vira algema. Júlia não rompeu com a mãe, rompeu com o padrão de ferida que a aprisionava. E nesse gesto se tornou adulta de verdade, alguém que cuida de si mesmo quando o mundo inteiro diz para aguentar. Pessoal, desapegar, deixar ir, não é tão fácil quanto podemos imaginar. Porque desapegar não é simplesmente abandonar. É reconhecer que há vínculos, crenças e hábitos que cumpriram o que podiam, mas agora, se mantidos, só fazem peso. A psicologia nos convida a olhar para esses apegos com compaixão, mas também com coragem. Coragem de dizer, isso já me fez sentido, mas hoje não faz mais. Coragem de encerrar ciclos, mesmo sem finais bonitos. Coragem de confiar no que se sente, mais do que no que os outros acham que você deveria sentir. E isso é muito complexo. É muito difícil passar por cima de toda essa pressão social e realmente chegar ao seu próprio desejo. Desejo, aliás, foi tema do nosso podcast da semana anterior. Quem não ouviu o podcast, as histórias estão lindas. Mas nas histórias de hoje, nós vimos pessoas que deixaram ir. Uma religião que culpava, uma amizade que diminuía, uma família que adoecia. Nenhuma dessas decisões foi fácil. Toda mudança gera algum tipo de dificuldade, algum tipo de desconforto, mas não quer dizer que vai ser para pior. Toda mudança precisa desse desconforto para gerar uma atitude. Mas todas essas histórias também abriram espaço para algo novo, com mais leveza, mais verdade, mais inteireza. Porque deixar ir, quando feito com consciência, não é sinal de frieza, é sinal de respeito por si. E isso, no fim das contas, é o que mais nos aproxima da vida real. A vida que pulsa quando nós paramos de carregar o que não nos pertence mais. E como presente para este episódio, quero deixar algumas dicas culturais, porque a arte também sabe ensinar o que é deixar ir, às vezes mais do que qualquer manual.
Como livro, eu vou deixar O Caminho do Artista, de Julia Cameron, porque muito mais do que um livro, ele fala sobre criatividade. É um livro sobre libertar-se. A cada capítulo, a autora convida você a se reconectar com a sua voz interior, soltar amarras do perfeccionismo mesmo que todos temos, da culpa, da autossabotagem. É um processo de cura criativa, passo a passo. Eu, sinceramente, sou suspeita porque eu amei esse livro. Como filme, eu vou deixar de dica o Histórias Cruzadas, The Help, título. Ele é de 2011, mas é um filme que fala sobre coragem, injustiça e a escolha de romper com o silêncio. Mostra como deixar para trás o medo e até relações tóxicas. Pode ser o começo de uma transformação individual e coletiva. O poder da palavra como libertação. Se assistirem, me contem depois, ok? Por último, não é uma dica propriamente dita, porque essa peça de teatro não está mais em cartaz, pelo que eu saiba. Mas foi uma peça que eu assisti que se chama Tudo o que você precisa saber antes de se apaixonar, de Rafael Primo. Apesar do título leve, é uma peça que fala de abandono, amadurecimento e autoconhecimento. Explora de forma delicada o momento em que a gente percebe que para seguir, às vezes é preciso deixar de insistir. Se por acaso ela voltar ou estiver em cartaz em algum lugar, me contem, ou se alguém assistiu essa peça também, me dê aqui um feedback para conversarmos juntos. Aliás, qualquer uma dessas obras. Vamos conversar por aqui. E agora chegou aquele momento em que eu leio uma poesia que eu fiz exatamente para o episódio de hoje. Desapego não é ausência. Desapegar não é ausência, é presença em si. É quando o corpo diz chega e a alma, enfim, escuta. É deixar de insistir no que já não responde, no que já não aquece, no que só permanece por hábito ou medo. Desapegar é abrir a mão, com o coração ainda tremendo. É dizer adeus, sem saber o que vem depois. É confiar que o vazio que fica é espaço, não fracasso. É coragem de seguir, mesmo sem aplausos, mesmo com críticas, mesmo com saudade. Porque tem hora que o mais amoroso que a gente pode fazer por si é parar de carregar o que pesa demais. E você? O que ainda está tentando manter, mesmo já sabendo que não faz mais sentido? Que laço, que crença, que história antiga está pedindo para ser deixada em paz? Às vezes, o que parece abandono é só o começo de um reencontro com você mesma. Se essa pergunta te tocou, me escreve, me conta a sua história. Ela pode ser a próxima Metamorfose em Voz Alta. E se esse episódio ressoou com você, compartilhe com alguém que pode precisar ouvir essa mensagem e mande sua experiência para o e-mail metamorfoseemvozalta@gmail.com ou mande um e-mail para conversarmos. Obrigada por estar aqui, por ouvir, por sentir. Nos encontramos no próximo episódio do Metamorfose em Voz Alta. Até lá! A metamorfose não termina aqui. Que essas palavras despertem, movam, transformem. Se essa voz tocou a sua, siga comigo nessa jornada. Nos encontramos no próximo episódio. Até lá, siga mudando, crescendo, sendo, porque viver é nunca ser o mesmo.